Satisfação que eu estou aqui atendendo o seu chamamento para falarmos um pouquinho sobre essa história dessa fazenda, a Fazenda de Sobrado. É uma fazenda a fazenda mais antiga da região mineira do Campo das Vertentes. Ela surgiu aqui em 1703 para 1704, antes dos municípios mais antigos dessa região, antes São João del Rei, antes São José del Rei, que hoje é Tiradentes, bem antes de muitos municípios de Minas Gerais. E essa fazenda, segundo a história do que eu pude pesquisar, ela teria origem da vinda para cá de 4 irmãos, um deles inclusive Padre Domingos. Eles teriam vindo de Portugal, tá certo, de uma região chamada Guimarães, onde eu estive tentando fazer pesquisa sobre esses 4 irmãos, mas não consegui localizar detalhes sobre a vinda deles. O fato, esses 4 irmãos vieram para cá e solicitaram ao rei de Portugal a sesmaria correspondente a essa área. E aqui, 2 deles se fixaram aqui, construíram essa casa, tá certo, em 1703 para 1704, e essa casa, essa fazenda, a sede da Fazenda de Sobrado, ficou mantida durante muitos anos com diferentes proprietários. Tá certo? A partir de 1836, meus ancestrais adquiriram essa propriedade. Essa região é muito rica em solo, tá certo? Então eles vieram para cá nesse período aí de 1703 e 1704. Agora, voltando lá, por volta de ainda de 1600, essa região, quando começou a colonização, ela era habitada por os índios cataguases. Eles dominavam uma grande região de Minas Gerais. E eles começaram a dificultar a ocupação disso aqui, tá certo? Então foram feitas... Eles inicialmente não eram agressivos com os portugueses brancos. Tinham uma convivência mais ou menos pacífica inicialmente. Posteriormente eles perceberam que os portugueses queriam escravizá-los como mão de obra. Então eles se tornaram inimigos, e eles eram guerreiros para preservar a vida deles, eram guerreiros lutadores. Então o que aconteceu? Portugal, em diferentes momentos, bandeirantes vieram para cá com o intuito de explorar isso aqui, capturar os índios ou mesmo exterminá-los. E dentre eles, Lourenço Castanho Taques, que minha mãe é uma das descendentes desse bandeirante que veio aqui. E houve uma última batalha que conseguiu expulsar esses índios daqui, foi Itaguara, chamava Conquista. Eles exterminaram os índios, os que eles conseguiram capturar, mataram, e os outros que fugiram foram mais para o norte de Minas. Então aí, neste momento, por volta de 1665, por aí, com a expulsão dos índios daqui na região, a ocupação das terras aqui eram mais terras agricultáveis. Um detalhe muito interessante, a descoberta de ouro lá na região de Ouro Preto, tá certo, aumentou tremendamente a população. Estima-se aí que chegaram a ter 300 mil habitantes lá por volta de 1700, meados de 1700, no auge do ouro. E esse pessoal precisava alimentar. E aquelas terras lá no quadrilátero periférico, não são terras apropriadas para a produção de alimentos. Então, essa propriedade aqui veio a calhar como fornecimento de alimento, tá certo? Para aquela região lá, para a região da sede da província do Rio das Mortes, que foi São João del Rei, e até fornecer alimentos para o Rio de Janeiro, porque essa região nossa aqui, Carmópolis de Minas, são terras muito férteis. Carmópolis de Oliveira são boas terras. Então, como não tinha ouro, mas tinha produção, e lá, não tendo alimento, começou a entrar em crise. Tá certo? Minas Gerais começou a ter crise de fome. O pessoal tinha dinheiro, tinha ouro, mas não tinha como comprar alimento, porque não existia produção. Então estimulou muito a vinda de outros arrendatários de terras, já como agricultores, e não como exploradores à procura de
de ouro, de pedras, né? Então essa região nossa aqui foi sendo habitada por essas pessoas. O surgimento de Carmópolis, do antigo Japão de Oliveira, foi mais ou menos nessa ocasião, segundo reza a história, que um dos irmãos, o padre Domingos, teria ido para aquela região lá, onde hoje a sede de Carmópolis, construído uma capela, tá certo? E interessante frisar que essas capelas antigamente não eram naquela posição, elas eram voltadas para o Oriente, tá certo? E lá construiu, então lá surgiu. Por que não ficou aqui no Japão grande, a sede do município, né? Provavelmente porque a primeira capela que foi feita na região foi lá, esse padre Domingos teria construído lá. Então eu imagino, com o surgimento da capela, foi surgindo um pequeno povoado ali em volta, que chamou inicialmente Japão de Oliveira, tá certo? Japão de Oliveira, porque pertenceu até 1948 ao município de Oliveira, era um distrito rural de Oliveira. Então essa eu acho, no meu entender, que foi o não surgimento dessa região transformar na sede do município, porque a igreja naquela época tinha um poder muito grande, e o povo era muito religioso. Os portugueses naturalmente são muito religiosos, então fizeram a capela lá, que não era igreja, lá surgiu talvez por conta disso, tá certo? Em volta da capela foi surgindo um povoado que deu origem posteriormente a Carmópolis de Minas, tá certo? Mas aí tem um salto no tempo, né? Você tem um salto no tempo aí, desde 1704 até final dos anos 1700, né? E posteriormente, o que aconteceu aqui com a cidade, com a fazenda do Sobrado. Como eu disse a você, a fazenda teve aqui vários proprietários. Nos levantamentos que eu fiz, ela passou a pertencer à minha família por volta de 1836, 35, 36. E está com meu bisavô, Salatiel Vaz de Oliveira, ele assumiu a propriedade aqui em 1880, tá certo? Ela está na família hoje, na 5ª geração do Salatiel, a partir de 1880. Naturalmente ela a propriedade mesmo, dos estudos que eu já fiz aqui, ela sofreu algumas modificações estruturais, tá certo? Se nós formos fazer uma reforma para preservar a memória, preservar como essa fazenda, ela vai ter que voltar às características dela. Algumas coisas foram modificadas, acredito que meu bisavô, por volta de 1913, 1909, por aí, que ele tenha feito essa reforma aí, tirando algumas sacadas que tinham na lateral ali, desmanchando a senzala, desmanchando o engenho, tá certo? Então, por aí. Então, é uma curiosidade a respeito da denominação dessa região onde está instalada a sede da Fazenda de Sobrado, e a denominação antiga do município de Carmópolis de Minas, Japão de Oliveira. Nas análises que eu fiz, dos estudos onde eu pesquisei, eu concluí que são duas prováveis origens da denominação Japão Grande e Japão de Oliveira. Como essa fazenda, no meados dos anos 1700, ela estava localizada muito próxima à Picada de Goiás, porque no meados dos anos 1700 foi descoberto ouro lá em Goiás, em Mato Grosso. Então foi feita uma estrada, carreira, que ligava São João del Rei a Goiás, a Vila Velha de Goiás. E ela passava exatamente nessa região aqui, Santiago, Oliveira, São Francisco, e seguia para o oeste, Araxá, seguindo para o oeste. E era uma longa viagem a pé ou a cavalo daqui a Goiás, por essa picada. E o pessoal, quando passava aqui, com certeza, dada a necessidade de alimentos, ao chegar aqui próximo à sede da Fazenda do Sobrado, que era uma fazenda altamente produtiva em alimentos, produzindo praticamente tudo que se consumia na região era produzido aqui nessa e em outras fazendas, eles usavam uma expressão de agradecimento.
graças a Deus, já há pão. E talvez já há pão acabou virando já pão. A outra hipótese que eu levantei é frequente aqui na temporada de frutas, mais constante nos meses de verão, a presença de um pássaro que os índios cataguases denominavam Iapuã-Açu. Iapuã-Açu, na linguagem dos índios cataguases. Os portugueses que moravam nessa região foram assimilando e passaram a chamar esse pássaro de Japuão Grande. Japuão Grande, depois Japuão Grande. E aí do Japuão Grande, eu acredito que virou Japão Grande, porque é o mais provável essa expressão grande dessa origem desse pássaro que é muito comum aqui. E na história do Brasil, na história de Minas Gerais, nós temos muitas regiões, muitas cidades, muitos acidentes geográficos com denominações indígenas, né? Da denominação indígena passou para a denominação, foram aportuguesando, por assim dizer. Quando foi inaugurada a Companhia de Telefone de Carmópolis, tinha um painel de azulejo na porta da Companhia de Telefone de Carmópolis, um desenho de um bandeirante, uma estrada, ele carregando uma flâmula, e nessa flâmula está escrito Japão Grande. E ele olhava, tá certo? Ela voltava para cá, para essa região. Como aqui no povoado aqui do Japão Grande também tem uma estátua que tem um bandeirante com a mão em pala olhando para cá, tá certo? Então, a origem certamente é aqui, isso não tem a dúvida. A origem é aqui, Fazenda do Sobrado, tá certo? Depois foi para lá. Então, essa história também eu conto aqui no livro, você vai ver aqui no livro, que infelizmente esse painel foi destruído. Eu tentei localizar esse painel porque era um negócio histórico, né? Eu entendo que esse patrimônio não deve ser perdido. Esse patrimônio, muito mais do que da família Vaz de Oliveira, é um patrimônio hoje que pertence à história de Carmópolis de Minas, à história de Oliveira, à história de Minas Gerais. Essa fazenda é uma fazenda das mais antigas, relacionada com a mais antiga propriedade rural da região mineira de Campos das Vertentes. Nós lembramos que Campos das Vertentes abrange Tiradentes, São João del Rei e outras cidades antigas dessa região aqui. Ela surgiu antes, efetivamente, da criação dessas cidades. Então, havia necessidade do município, tá certo? Do patrimônio histórico do município, patrimônio histórico do Estado, do patrimônio nacional, preservar de alguma forma isso aqui, manter viva a história de Carmópolis de Minas, porque ela, como foi dito aí, ela surgiu aqui da ocupação das terras do Japão de Oliveira e da construção dessa primeira fazenda aqui na região, que é a Fazenda do Sobrado.